Pessoal, a gente vai falar sobre a classificação por natureza da receita. Então, vamos fazer a classificação da receita, ok? Semana 5, dia 6 da Administração Financeira Orçamentária AFO, ok? Então, a gente vai ver que no começo às vezes é meio complicado, mas aos poucos você vai pegando o jeito, tá? Então, não fique desesperado se no começo você achar um pouco abstrato, mas daqui a pouco você vai vendo que conforme vai passando o tempo, você vai revendo as questões, que a ideia do curso também é trazer essas revisões, levar um monte de questões para a tua prova, que essas questões elas vão se repetir na sua prova, pode ter certeza disso. Você vai ter o contato constante e aos poucos ele vai clareando na sua cabeça, tá bom? Vamos lá, primeira questão, de acordo com a atual classificação da receita conforme a sua natureza, o último dígito da natureza da receita tem por finalidade identificar o tipo de arrecadação que ele está cobrando aqui. A natureza da receita, a classificação dela, melhor dizendo, ela tem uma numeração, certo? Qual é a finalidade? Identificar a procedência para você estar organizando as contas, para saber o que veio de tributo, que veio de contribuição social, que veio de agropecuária, que veio de serviço, que veio de diversas fontes, então de outras receitas correntes. Então, para você saber da onde é a origem. Então, por exemplo, a gente já sabe quanto de receita que nós arrecadamos por ano relacionadas a imposto de renda, quanto de receita que a gente recebe relacionada à contribuição social. Isso daí graças à classificação da receita, ok? Então, classifico para melhor gerenciar. Ele está me dizendo que a finalidade do último dígito desta classificação é para identificar o tipo de arrecadação. Então, veja. Olha aqui, ó. Aqui esta forma aqui, então esse aqui é o modelo que aparece aí na minha LOA, certo? Aparecer um exemplo do imposto de renda aí, 30111. Então veja, aqui está falando que este último aqui é o tipo. Ó, tá exatamente aqui, ó. Então, ele mudou, pessoal. Antes era a classificação da receita, então você tem que cuidar se você estiver estudando complementarmente com algum material, que esse material aí abaixo de 2017 ele mudou, certo? Então você pode estar estudando com material aí desatualizado, que de antes era CGMED, agora não é mais. Agora o mnemônico é o que? COI-DT. Então, primeiro, categoria econômica, certo? Categoria econômica vai ser a receita corrente ou de capital. A origem, então aqui, ó, no caso, ó, foi a receita corrente, no caso, imposto de renda. No segundo número aí, dígito, vai ser impostos, taxas e contribuições de melhoria, caso seja esse número 1. Pode ser de 1 a 9, ok? Então, ele classificou como um de impostos, então um dos três, melhor dizendo. Aí no próximo ele disse, olha, isso aqui você não precisa decorar, só um exemplo, tá? O que precisa ter em mente é essa classificação geral aqui, ó, é esse COI-DT. Ele pode perguntar que o segundo nível da receita é a origem, o terceiro nível é a espécie, o quarto nível é o desdobramento para identificação das peculiaridades. Isso ele pode cobrar, ok? Mas aqui os números aí não. Impostos, aí depois qual tipo de imposto? Imposto para a receita da pessoa física. E o número 1, para que serve? Para verificar se é a arrecadação principal da receita. Então a arrecadação principal da qual receita? De imposto de renda. Poderia ser, por exemplo, 2 ali. Se fosse 2, você ia saber que era referente a, por exemplo, a multas e juros. Então vamos colocar, vamos supor, fosse juros relacionados ao imposto de renda da pessoa física. Então alguém deixou de
de declarar a época correta, declarou de forma errada, que teve uma multa, então, ou juros, então aí vai ter aí essa classificação. Então, na realidade é o que? O desdobramento da despesa até o nível tipo, que você vai detalhar então cada uma das suas receitas. Olha só, segundo o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, o tipo corresponde ao último dígito da natureza da receita, tem por finalidade identificar o tipo de arrecadação a que se refere aquela natureza, sendo 0 para tratar da natureza de receita não valorizável ou agregadora, 2 para tratar da arrecadação principal, que é o caso aí que a gente viu, aliás, e o 2 é para juros e multas, e assim por diante. O 3 é para dívida ativa, 4 é para multas e juros demora da dívida ativa, ok? Então essa aí vai ser a classificação. Então veja que ele está falando aqui, então voltando para a questão de novo, de acordo com a atual classificação da receita, conforme a sua natureza, o último dígito da receita tem finalidade de identificar o tipo de arrecadação, exatamente isso, questão correta. 2. A operação de arrendamento mercantil feita por determinado órgão público para aquisição de bens, então vou adquirir bens, deve ser excluída do conjunto de receitas orçamentárias. Então veja, tudo que entrar na LOA, certo? Ou lei que autoriza a inclusão, e for receita, nesse caso aqui, operação de arrendamento mercantil, ela para aquisição de bens. Primeiro vou responder sem saber o que é arrendamento mercantil. Então, se entrou uma receita para ter o que? Uma aquisição de bens, então vai ter lá um veículo, por exemplo, aqui ó, despesa, um veículo, ok? Então, se eu tenho uma despesa, tem que ter a contrapartida, que é quem? Na minha receita, no caso aí o arrendamento mercantil. Então veja, para cada receita vai ter uma despesa e vice-versa. Então, para você trazer a ideia do princípio do orçamento equilibrado, receita igual despesa. Então veja, se eu vou ter uma despesa que é uma aquisição aí de um bem, certo? Então a contrapartida vai ser o que? Uma receita. Se ela vai ser uma receita, precisa estar na LOA, ok? Então essa é a primeira a forma que eu posso utilizar pensando nos princípios, 2 princípios, aliás, alguns. Princípio do orçamento equilibrado, receita é igual a despesa, então tem que estar, a receita vai ter que estar lá. Princípio da unidade, vai ter apenas uma LOA, não pode estar em outro local. E o princípio da universalidade, que todas as receitas e despesas devem estar na LOA. Então essa aqui é uma receita, também deveria estar na LOA, ok? Agora voltando aqui, o que é o arrendamento mercantil? É um dinheiro que não é meu, então é o que? Uma operação de crédito. Então isso aqui é um tipo do que? Um tipo de empréstimo, vou colocar entre aspas aqui, empréstimo, ok? Empréstimo então vai ser uma operação de crédito. Então nesse caso aqui, a operação de crédito obviamente é uma receita de capital, ok? Receita de capital. Vamos ver a definição. MCASP diz que arrendamento mercantil corresponde ao que? É uma operação de crédito. Então é um empréstimo, então vai ser uma receita de capital. Então por isso o arrendamento mercantil não deve ser excluído do conjunto de receitas orçamentárias. 3.
os dividendos. O que é dividendos? É a distribuição de lucros. Então, distribuição de lucros recebidos aí. Recebidos por determinada entidade pública são classificados como receita corrente e ainda patrimonial. Então, receitas patrimoniais são aquelas receitas que eu utilizo o meu patrimônio para conseguir mais receita. Então, se eu tenho lá um valor de receita patrimonial aplicado, tem uma aplicação financeira, por exemplo, em ações. Vamos supor que o governo colocou em ações, essa ação aqui dessa empresa teve lucro e distribuiu o que? Dividendos. Então, nesse caso, os dividendos, eles são classificados como que? Receita patrimonial? Resposta, sim. Tem origem no seu próprio patrimônio. A gente sabe que as receitas correntes, então, vai ser o que? Impostos, taxa de contribuição de melhoria, contribuições, receita patrimonial. Então você tem que cuidar receita patrimonial para não confundir como se fosse receita de capital, porque não é. Perfeito? Então isso aí o examinador gosta muito de cobrar. Então, e a definição da receita patrimonial são provenientes de fruição de patrimônio pertencente ao ente público. Então, fruição de patrimônio, está derivando do patrimônio. Então, eu tenho um recurso aplicado, esse recurso está me trazendo o que? Dividendos. Esses dividendos vão ser receitas correntes patrimoniais, ok? Decorrentes de aluguéis. Então, aluguéis, se eu tiver um imóvel locado aí, a administração locando um imóvel, esse recurso entrando vai ser receita corrente, certo? Se eu vendesse esse patrimônio, esse prédio, vamos supor lá, eu tenho um prédio, o prédio está caindo já aqui, ó. Tem um prédio e aqui ele um para-raio aqui. O prédio agora eu estou parece uma cara aqui, o prédio. Eu tenho um prédio e esse prédio aqui agora ele está locado. Se ele tiver locado, o dinheiro que eu recebo vai ser o que? Uma receita orçamentária corrente e vai ser patrimonial a receita. Se eu vender vai ser uma alienação. Se é uma alienação, o dinheiro que eu vou receber agora vai ser uma receita de capital classificada como alienações. Então, cuida com isso, ok? Questão muito recorrente em prova também. Dividendos, receita corrente patrimonial. Perfeito. Eventuais resultados positivos obtidos pelo ente público na prestação de serviços ao transporte aquaviário constitui receita de capital. A gente sabe que receitas de serviços são receitas o quê? Receitas orçamentárias correntes e não receitas de capital, ok? Veja, receitas correntes são as receitas tributárias e contribuição patrimonial, agropecuária, industrial e de serviços. Então, não vai ser receita, não vai ser receita de capital, não, receitas correntes. Então, receitas de serviço decorre da prestação de serviço por parte do ente público, tais como comércio, transporte, comunicação, serviços hospitalares, armazenagem, serviços recreativos, culturais, etc. Ou seja, são receitas de serviço. Ok?
aqui tem uma coisa bem importante que a gente vai depois explorar isso aqui, ó, que as receitas de juros serão consideradas receita de serviço. Mudou isso aí, ok? Então o que está errado aqui? Constitui uma receita corrente. 5. As classificações das receitas correntes intraorçamentárias e de receitas de capital intraorçamentárias, receitas correntes e receitas de capital intraorçamentárias têm objetivos distintos da classificação da receita por categoria econômica. Certo ou errado? Certo. Classificação quanto à categoria econômica, ela pode ser receitas correntes ou receitas de orçamentárias de capital, perfeito? Então, esse aqui é quanto à categoria econômica, certo? Categoria econômica. Para classificar a receita, toda a receita que entrar no orçamento público vai ter duas origens, ou é receita corrente ou é de capital, certo? Se for de capital, eu vendi um imóvel, por exemplo, uma receita de capital, eu posso pagar um servidor? Resposta não, porque eu estaria dilapidando o meu patrimônio. Então ela serve para várias finalidades aí. Então eu identifico a receita, se ela é corrente do capital. Depois desta identificação aí eu vou ver qual é a aplicação legal possível, ok? Isso aí é para evitar, inclusive, aí que gestores do poder executivo, chefes inclusive deles principalmente, dilapidam o patrimônio. Imagina, chegou alguém num estado, num município lá e vende todos os imóveis para pagar funcionário público. Aí vem o outro governo, muda a gestão e agora não tem mais patrimônio público, que outro governo simplesmente dilapidou o patrimônio, detonou tudo. Não, tem regra, então essa aqui é uma das regras, ok? E a receita orçamentária essa intra-orçamentária, o que significa? Isso aí é para evitar a dupla contagem. Vamos supor aqui, eu tenho um Ministério X, que ele tem aqui 10 mil reais que vai pagar o que? A sua aprovação lá no DOU, certo? Diário Oficial da União, vai ser publicado o seu nome no DOU. Então vai ter edital, vai ter convocações, tudo pelo DOU, e tudo deu 10 mil reais. Eu vou pagar para quem isso daqui? Eu vou pagar para... O pagamento vai ser para a imprensa nacional. A imprensa nacional, ela é um órgão federal, ela é uma órgão, entidade, nem sei o que ela é, fundação, sei lá o que é. De toda forma, ela pertence a quem? A União. Ela é dependente do orçamento geral da União, certo? Orçamento geral, no caso aqui do orçamento fiscal, certo? Volta aqui no Ministério, ele também pertence aí ao orçamento geral, depende do orçamento geral da União, e está lá no orçamento fiscal. Então veja, traz aqui em cima aqui o orçamento fiscal. Vamos supor que ele tenha lá 100 de receitas. Dentre essas 100, 10 é desse ministério aí, ok? E aqui dentro dessas receitas eu tenho lá, vamos supor, 5. Vamos exagerar, vamos colocar aqui um valor, digamos, só para, digamos, se fosse só esses dois, para ficar até mais claro, só esses dois pertencessem aí ou ministérios como um todo aqui, o total fosse de 95, e da imprensa fosse 5, e aqui o total deu 100. Veja que agora eu vou pagar a imprensa com os 10 mil,
quando eu vou pagar aqui, vai entrar onde? No Caixa Único, Tesouro Nacional também. Vai entrar no orçamento. Se eu computasse como receita orçamentária corrente, teria o que? Dupla contagem. Então iria vir para cá mais 10 e o total ia dar quanto? 110. E estaria o que? Errado. Então, intra-orçamentária significa dizer que o orçamento fiscal está aqui, aqui dentro vai ter 95 e aqui 5. Vai acontecer o que? Vai sair daqui para cá, mas o total vai continuar o que? 100. Então vai sair 10 ali de cima, aqui embaixo vai ficar 15 e lá em cima vai ficar 85. Então o novo resultado seria isso aqui, ó. Seria 85, 15. E aqui embaixo eu continuaria com o meu orçamento em 100. Então isso daí é uma técnica que se chama classificação das receitas correntes intra-orçamento. Então está dentro do orçamento, visa evitar dupla contagem. E o outro, que é a categoria econômica, é objetivo distinto? Sim. Então a questão está corretíssima. Ampliando o conhecimento. Giacomoni, dividir as receitas por categoria econômica tem por objetivo evidenciar os recursos que financiam o consumo e os investimentos públicos. Então, categoria econômica, receita corrente e receita de capital. Perfeito? Então a questão está corretinha. Sexta questão. As receitas de capital, por serem oriundas de exploração de atividades econômicas, provocam um significativo efeito sobre o patrimônio público, patrimônio líquido. Então veja, receitas de capital, por serem oriundas de exploração de atividades econômicas. Exploração de atividades econômicas são receitas de serviços. Isso aqui, receitas de serviço. A gente sabe que receitas de serviço são receitas orçamentárias correntes. Então, aqui não é receita de capital, é receita corrente. Provoca um significativo aumento sobre o patrimônio líquido. Veja, ativo, passivo, patrimônio líquido. Como é que funciona isso? É o método das partilhas dobradas lá. Só para você entender, precisa ter um entendimento. Não precisa saber de contabilidade, só para dar uma pincelada aqui, ok? Veja, receita de capital provoca um significativo aumento no patrimônio público, no patrimônio líquido, perdão. Aqui embaixo vai ter o ativo imobilizado. Aqui vai ter um imóvel que vale aí 10 unidades de medida. Vamos supor, 10 milhões. Certo? E agora eu vou fazer aqui a venda desse imóvel. Se é uma venda, então ela é o que? Uma alienação. Se é uma alienação, é uma receita de capital, perfeito? Então vamos supor aqui, ó, que aqui o resultado é 10 e aqui também é 10. Ok? Então eu tenho aqui, se eu tenho 0 de passivo, eu tenho outro 0 aqui em cima, aqui vai ter o meu patrimônio líquido de 10 para fechar minha conta. Agora vai acontecer o que? Eu vou fazer uma venda, eu vou vender ou alienar esse imóvel. Então ele vai sair daqui e vai vir para o ativo circulante, vai vir aqui para cima. Quanto? 10. Então saiu daqui, veio para cá, resultado aqui ainda continua 10, contrapartida patrimônio líquido ainda continua 10. Teve uma mutação, o nome disso aqui, teve uma mutação patrimonial, saiu de uma conta foi para outra, mas o resultado continua o mesmo. Então veja que uma receita de capital não vai provocar significativo efeito sobre o patrimônio líquido, vai permanecer
inalterado é a regra, a exceção é transferências, que a gente vai ver melhor detalhe aí depois, tá? Mas a exceção à regra aqui, que provocaria aí aumento, deixa eu até alterar isso aqui, que a cor tá diferente. O único que seria então a exceção seria transferências de capital. Então estou recebendo de um outro órgão, outro ente da federação aí um recurso de transferência de capital, não vai ter contrapartida, vai entrar lá no PL então aí o valor. Então vai ter aumento aí no patrimônio líquido, só nesse caso aí. Então a questão está toda errada. Aí tá aí, depois dá uma olhada aí, mas é o que eu expliquei. 7. Receitas correntes são recursos financeiros oriundos da constituição de dívidas. Constituição de dívidas são empréstimos, empréstimos são operação de crédito, operação de crédito são o que? Receitas de capital. Conversão em espécie de bens de direito, aqui eu estava falando sobre alienação, também é receita de capital. Então, a questão está incorreta. 8ª, a receita proveniente de alienação é receita de capital. De bens públicos será evidenciada no quadro demonstrativo da receita e da despesa, segundo as categorias econômicas. Certo? Certo. Veja, eu estou, sempre quando eu estou, não sei se eu falo isso, você vai confundir mais. Quando há uma baixa patrimonial, existe uma despesa, certo? Sempre quando tiver uma baixa patrimonial, vai ter uma despesa, e aí o resultado vai estar aquela mutação patrimonial que eu estava mostrando lá, mas vai ter alguns desdobramentos antes. Mas é melhor você decorar isso aqui do que eu te explicar isso, se você confundir depois e errar mais questões. Então veja, artigo 2º vai falar que integrarão a lei de orçamento o quadro demonstrativo de receita e despesa segundo a categoria econômica. Então vai ter um quadro. Então a receita proveniente da alienação de bens será evidenciada no quadro demonstrativo de receita e despesa. Vai ser sim evidenciado aí nesse quadro, porque o quadro demonstrativo vai ter aí sempre da receita e da despesa segundo as categorias econômicas. E aqui, alienação, segundo a categoria econômica, seria o que? Receita de capital. Então seria evidenciado sim no quadro demonstrativo de receita e despesa. 9. Classifica-se como uma receita em relação à sua categoria econômica. Deve-se evitar o uso de termos como receita corrente ou de capital. Deve-se evitar ou se utiliza isso? Se utiliza, porque são usualmente empregados na classificação contábil e não econômica da receita. Está errado. Eu utilizo aí desde a 4320 de 64. Última questão aí da bateria, vai falar, segundo as categorias econômicas, as receitas podem ser classificadas como receitas correntes e receitas de capital. Perfeito. Artigo 11 da 4320 vai dizer o que? A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: receita corrente e receita de capital. Beleza, meu povo? Então, questão certa, e assim nós terminamos aí a nossa bateria aí de exercícios relacionados aí à classificação por natureza da receita. Mantenha o foco, mantenha firme. Não entendeu muito bem, você pode voltar, você pode rever segunda vez, terceira vez, ou esperar as revisões, ou ir por simulados comentados que a gente vai perguntando em sala de aula ali, para a gente estar aprimorando, revisando, aperfeiçoando e preenchendo lacunas do conhecimento aí que vão eventualmente ficando para trás, beleza? Então um abraço e fiquem com Deus.